Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Envia-me a mim. Quando nós lemos a história de Isaías, nós ficamos maravilhados em saber essa história de como um profeta de Deus foi chamado, e ficamos pensando assim: o que é que faz um profeta de Deus? Qual é o que um profeta de Deus tem de ter? De que maneira ele tem de ser capacitado para ser profeta de Deus? E olhamos para Isaías e contemplamos a história de Isaías e vemos que Isaías era um homem da nobreza. Ele era um homem nobre. O texto que nós lemos diz: no ano da morte do rei Uzias, Isaías era filho de Amazias. Ele era sobrinho de Uzias, sobrinho do rei. Então ele vivia e transitava nos melhores lugares de Judá, porque ele tinha uma posição muito nobre e muito abençoada, fazia parte da família real. Mas não só isso, ele era uma espécie de assessor direto do rei Uzias. Um homem de descendência nobre, um homem que estava vivendo um momento extraordinário, o apogeu de Judá, depois da divisão das 12 tribos. Então Judá estava vivendo um momento extraordinário. Deus tinha abençoado Uzias de uma forma extraordinária. Deus deu vitória a Judá contra os filisteus, contra os amonitas, contra os edomitas. Uzias, juntamente com Isaías, construíram e reedificaram, fortaleceram Jerusalém e outras cidades. Uzias trabalhou de uma forma extraordinária na agricultura, fez com que aquela nação dividida de Israel pudesse prosperar e crescer em suas plantações. O seu comércio foi
alavancado, a indústria começou a funcionar de uma forma extraordinária, de forma simplória por causa do período da época, mas algo extraordinário. Então, tudo ia muito bom na vida de Isaías. E na vida do povo de Judá havia maravilha, bênção de Deus, tudo muito bom, muitas vitórias, muito sucesso em muitas áreas. E Isaías fazia parte daquilo. Ele tinha um envolvimento direto com tudo aquilo, ele participou daquilo. Em contrapartida, havia uma decadência moral e religiosa muito grande na vida de Isaías. O povo tinha esquecido de Deus, o povo tinha esquecido de guardar os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus. Então tudo aquilo que havia sido construído ia à ruína muito rápido. Mas antes de Deus exercer juízo, Deus levanta pessoas de uma forma abençoada para ministrar a palavra de Deus em Israel, em Jeroboão II, que vive o mesmo período. Deus levanta Amós com a mensagem de juízo a Israel, as 10 tribos do norte. E a mensagem dizia: olha, é necessário arrependimento e fé, senão vem juízo de Deus. Essa mensagem ecoou no Reino do Sul, em Judá. E o povo de Judá também teria de tomar a mesma posição de arrependimento e fé, de mudança de vida e de atitude. Mas o povo tinha uma dura cerviz e não atentava aos princípios de Deus e à verdade de Deus. Deus levanta um outro profeta no Reino do Norte, Oséias, mesmo período, contemporâneo de Isaías. E Oséias, a mensagem foi muito mais dura, porque Deus fez com que Israel pudesse ver a sua prostituição através de um casamento do profeta com uma prostituta. E viu a distância de Deus através dos filhos de Oséias. Mas a mensagem era assim: o juízo de Deus vem a uma nação adúltera. É necessário arrependimento. É necessário fé. E esse oráculo soava o som em Judá. E nem em Israel e nem em Judá havia transformação de vida. E apesar de bênçãos materiais e financeiras ecoar muito forte, tanto em Israel como em Judá, faltava um profeta se levantar com a mensagem de Deus, uma mensagem de Deus que pudesse abalar os alicerces do coração humano. E em meio a tudo isso se levanta uma nação chamada Síria, e começa a poder extraordinário, e ela vai tomando conta de quase toda a região, tomando poder e se fortalecendo, e começa rumores de guerra no Reino do Norte. Israel é agredida muitas e muitas vezes com guerra por causa dessa nação. Essa nação começa a ecoar a sua força a todas as nações, inclusive a Judá, que está vivendo um momento de prosperidade. Há um rei estável, a economia está estável, tudo está crescendo. O assessor direto do rei é alguém que tem um desenrolar das coisas de uma forma extraordinária, alguém com a capacidade de articulação e de desenvolvimento maravilhoso. Mas, porém, isso tudo vai acabar, porque além de uma pressão de uma nação que quer matar, o rei morre. E agora Isaías está em uma situação difícil. O rei morreu. Qual é a esperança dessa nação? Qual a perspectiva dessa nação? O rei está morto. O que fazer? O desespero toma conta de Isaías.
que era um assessor direto, e a nação está em rumores de guerra, e a nação está sem seu líder máximo, e toda a esperança e perspectiva do povo de Judá e de Isaías estava colocada no rei Uzias. E ele morre repentinamente para piorar a situação, que tudo parecia bom, de repente começa a cair, a ruir tudo de uma só vez. E agora a perspectiva de alguém que pudesse liderar a guerra e lutar, e que ajudou ao progresso daquela nação, pudesse fazer ela melhorar mais, ele morre. Então a decepção toma conta desse homem, e ele vai para o templo possivelmente sem fé, angustiado de uma forma muito grande, porque a nação está sem rei, há rumores de uma outra nação invadir, e a tristeza invade o seu coração. E quando ele está no templo, ele vê Deus assentado sobre um alto sublime trono. As abas das vestes de Deus enchem o lugar. A fumaça, a glória de Deus, a Shekinah de Deus invade aquele lugar. Enche todos os espaços. Os anjos, os serafins começam a cantar: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele ouve aquilo e ele fica espantado, e a noção dele é: o que profetizou Oséias, o que profetizou Amós, vai acontecer. O juízo de Deus veio sobre nós. E o desespero aumenta mais no seu coração. Quando eu olho a história de Isaías e olho para a minha história e para a sua história, eu fico pensando: quantas vezes nós canalizamos a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso recurso, o nosso dinheiro em coisas transitórias, em coisas que passam rápido, em coisas momentâneas, em coisas que trazem até um certo prazer e uma alegria, mas passa rápido. Quantas vezes, talvez você que está aqui me ouvindo nesse culto, por vontade de Deus, você fez empreendimento e colocou a sua esperança em alguns negócios que deram errado? Quantas vezes você, talvez alguns aqui, com desejo de prosperidade, de enriquecer, entraram em uma rede de marketing multinível e investiram dinheiro com o intuito de receber retorno. Você acha que isso está muito distante? Muita gente faz isso. E começa a focar, porque houve aquelas palestras que dizem assim: olha ele, começou assim sem nada, hoje está com um Camaro amarelo, né? E você olha aquilo, seus olhos crescem, e você diz: eu vou conseguir também. E começa a investir o seu tempo, o seu recurso em algo que não vai dar certo, só vai sustentar uma pirâmide em cima. Quantas vezes no decorrer da história, pessoas de todas as naturezas, raças, tribos e nações investiram em projetos e colocaram a sua esperança em projetos que não deram certo. Nós podemos ver a história do Titanic, o navio mais moderno do mundo naquela época. Um navio onde demonstrava um esplendor, uma riqueza, uma glória imensa. Um navio que, quando foi batizado, alguns disseram que nem Deus afundava aquele navio, e na primeira viagem aquele navio afundou. Quantas vezes você canalizou a sua esperança num emprego que de repente tinha tudo para dar certo e ruiu de repente, e o seu chão acabou? Acabou a esperança, a perspectiva, a fé. Quantas vezes aconteceu isso com você? Ou talvez você está vivendo um momento assim: você pensou em uma coisa, você apostou em uma pessoa, por exemplo, e investiu todas as fichas em alguém.
e deu errado. Porque você canalizou as coisas da forma errada. Porque você não entendeu o fim principal da vida e o propósito da vida. Porque você não atentou para o que Deus falou, para a palavra do grande profeta, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque talvez você coloque a sua fé em coisas banais e triviais e temporárias, passageiras e momentâneas, e talvez você hoje está extremamente frustrado e você pensa e deseja que as coisas melhorem, e assim como Isaías, parece que as coisas vão piorando cada vez mais e mais. De repente, quando tudo vai bem, cai tudo aquilo que você sonhou, idealizou e lutou para que pudesse ter sucesso ou ser bem sucedido em uma área da sua vida. Sabem, amados irmãos, quando eu vejo isso, eu vejo uma verdade imensa. Eu vejo uma verdade imensa sendo manifestada continuamente. Esse bichinho aqui não quer funcionar não, para me ajudar. Vejo uma verdade imensa na vida de Isaías. Isaías não era bom o suficiente. Ele imaginava que ele era bom. Ele imaginava que o seu tio era muito bom. Mas Isaías não era bom o suficiente para conseguir a vitória maior da sua vida, que era continuar vivendo em momentos de bênção e de apogeu. Quando eu olho para a minha história e para a sua história, vejo que nem eu nem você somos bons o suficientes. Vemos que nós perdemos o nosso foco continuamente. Assim como Isaías, estamos no templo. E viemos ao templo talvez porque temos uma tradição religiosa. Ou ao culto porque tão somente entendemos que Deus é um Deus que pode falar e mudar a nossa situação. Mas tem vezes que eu e você quer firmar a nossa esperança e a nossa perspectiva nas coisas que fazemos ou no poder que temos de financeiro, intelectual ou de argumentação, e nada dá certo, e firmamos tem vezes a nossa fé em uma religião superficial, fingida e hipócrita. E olhamos a situação que algumas vezes somos arrogantes, como essa mulher, ou menosprezamos as pessoas como esse homem que está segurando um outro desse jeito, e fazemos assim. E vemos que a nossa religião é muito vã, é muito superficial, porque fazemos guerras e contendas e violência continuamente com a nossa fala. Não atentamos para o que diz Isaías, de onde procede guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na sua própria carne. E olhamos para a tristeza e a miséria do mundo e não fazemos nada. E não estamos aí para o mal que o outro está sofrendo e a tristeza que o outro está sofrendo. Então paramos e olhamos e dizemos: não somos bons o suficiente. Talvez na mente de Isaías, quando viu Deus no templo, viu Deus manifestando a sua glória, a sua Shekinah no meio do templo, talvez Isaías lembrou de uma palavra de Davi, que dizia: quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
O que aos seus olhos não tem por desprezível o réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio, o que não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse jeito procede é bom o suficiente. É bom o suficiente para entrar no reino dos céus e é bom o suficiente para viver no reino dos céus. Mas quem é bom o suficiente para morar no céu? Quem é bom o suficiente para viver no céu? Quem é bom o suficiente para ver Deus? E ficar vivo? Quem é bom o suficiente para ter uma visão de Deus agora, aqui, nesse lugar, nesse tempo? Ver Deus maior do que o rei. Ver Deus maior do que o governo da Dilma e de Lula e do PT e da corrupção moral e da violência da nossa nação. Quem pode ver isso? Quem pode experimentar essa maravilha? Quem? Quem não tem pecado nenhum? Quem aqui vive uma integridade absoluta? Quem? Quem aqui nunca foi soberbo? Quem aqui sempre, quando pode, em todos os momentos, estende a mão para o necessitado? Quem aqui nunca fez guerras e contendas e brigas? Quem? Quem nunca brigou com a sua esposa? Ou com seus irmãos? Quem? Quem aqui pode ver Deus agindo de uma forma extraordinária? Quem? Você? Quando olhamos a história de Isaías, nós vemos que Deus dá a Isaías uma nova identidade, um novo rumo e uma nova direção. Isaías vê Deus e ele é chamado por Deus não só para ser assessor do rei Osias, que havia acabado de morrer, mas para trabalhar para o maior rei, o rei eterno, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O rei que é maior do que o rei da Síria. O rei que é maior do que tudo. O rei que é maior do que a sua situação que você vive. O rei que pode resolver a ruína na qual você se encontra. Deus chama Isaías e dá uma identidade nova a Isaías. Porque Isaías não podia afirmar o seu ministério na sua realeza. Isaías não podia afirmar o seu ministério nos cursos e cursos que ele teve de administração. Isaías não podia afirmar o seu ministério em nada. Nada podia que ele tinha no seu dinheiro, a sua capacidade, a realeza da sua família podia afirmar o seu ministério. O seu ministério é firmado no perdão de Deus. O seu ministério é formado em Deus. E o que Deus faz por Isaías, Deus olha para Isaías e olha para os temores, a angústia de Isaías. E Deus olha com amor, Deus se manifesta de uma forma graciosa a Isaías, concedendo a Isaías o perdão. Quando Isaías vê Deus, diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então um anjo voou, pegou um alicate grande de ferreiro, uma tenaz,
pegou uma brasa no altar de Deus e voou com aquela brasa e tocou nos lábios de Isaías. E houve uma voz que dizia: eis que teu pecado é perdoado e a tua iniquidade é tirada. Isaías firmou a sua identidade em um Deus de perdão. Isaías firmou a sua identidade em um Deus de amor, de um Deus que olha e vê diferente de Isaías, de um Deus que vai ao socorro daqueles que Ele ama, de um Deus que se manifesta de forma graciosa a Isaías, dizendo: eu te perdoo, eu te amo e eu te comissiono para uma missão muito maior e valorosa da qual você viveu. Mas essa missão que eu te chamo não vai ter sucesso, não vai ter vitória como Osias teve tantas vitórias quanto os inimigos. Essa missão que eu te chamo é para você falar e as pessoas não entenderem nada. É para que as pessoas não venham se converter. Mas essa nação vai ser destruída. E mesmo se sobrar 10% da nação, eu ainda irei destruir, eu ainda irei exercer juízo. Mas se o tronco fica firme, a árvore nasce de novo. Então, mesmo cortada a árvore, há uma esperança para essa nação. Deus estava dizendo a Isaías: eu sou o Deus que te perdoa, eu sou o Deus que governa, eu sou Senhor sobre tudo, sobre todos, eu sou Senhor sobre o reino do sul, sobre o reino do norte, sobre a Síria, sobre todas as nações vizinhas, eu sou Senhor sobre o mundo, e eu tenho domínio sobre tudo, e o meu juízo vai ser manifesto nessa nação, nesse povo. Mas há uma esperança, porque o tronco cortado pode reviver, e essa nação vai ser forte de novo, vai ser feita de novo, a partir de uma esperança correta, não firmada em homens, mas firmada em Deus. Meus amados irmãos, quando eu entendo isso, e Isaías compreendeu isso, ele entendeu que a sua esperança não podia estar firmada em homens, que não pode perdoar, lavar, mudar, regenerar, transformar totalmente. Por isso que em Isaías 1 ele diz: ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, porque há um Deus no céu que está presente e se manifesta nesse lugar com sua glória. Deus está sentado no trono governando, e Ele é um Deus do perdão, Ele é um Deus do amor, Ele é um Deus da bondade. E diante desse Deus que chama homens e mulheres para viver o seu reino e para ser seu povo, sua boca nesse mundo, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, mesmo para pregar para ouvidos que não ouvem, mesmo para falar a pessoas que não irão se converter. Eis-me aqui, envia-me a mim. A esperança de Isaías estava firmada não no rei Uzias, não na sua capacidade, não na sua família real. A sua esperança hoje estava firmada em um Deus gracioso que se revela ao seu povo. Esse mesmo Deus nos dá uma nova identidade em Cristo. Esse mesmo Deus gracioso que se revelou a Isaías, se revela a mim e a você. Esse mesmo Deus que, em meio à tribulação e à dificuldade de Isaías, o desespero de ver uma nação preste a sucumbir pelo exército do inimigo, esse mesmo Deus diz: olha, eu sou quem controla a sua vida.
Eu sou aquele que governa todos os seus atos. Eu sou aquele que dirige tudo. E por mais que você firmou a sua vida em alicerces errados, eu sou aquele que governa e quero te dar uma nova identidade, quero te dar uma nova direção, eu quero te dar um novo rumo de vida. Deus diz assim: eu te perdoo, porque eu sou Deus. E eu te comissiono para fazer o que eu quero e viver para minha glória. E viver para o meu louvor. E firmado na identidade de Deus, nós olhamos e sabemos que Deus é Pai e é Rei que governa todas as coisas e somos filhos dele. Firmado nessa identidade, sabemos que Deus é o Deus do perdão, e diante da bênção e da graça e da glória de Deus e da presença manifesta e visível de Deus, eu me rendo a esse Deus em amor. E eu respondo a esse amor dizendo: usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me como instrumento teu para a glória, louvor, adoração do teu santo nome. Eu ouvi uma história que alguns garimpeiros encontraram uma veia de ouro. Ficaram felizes demais. Era muito ouro. E eles fizeram um acordo: vamos para a cidade vender um pouco de ouro, porque a gente precisa comprar mantimento, mas não vamos dizer a ninguém que encontramos ouro. E eles foram para a cidade e compraram algumas coisas, venderam um pouco de ouro, não levaram muito, venderam pouco, e compraram os mantimentos necessários para voltar e tirar mais ouro. E eles voltaram, e quando estavam voltando, uma multidão começou a segui-los. E aqueles homens pararam e disseram: vocês vão para onde? Nós vamos seguir vocês. Por quê? Porque vocês acharam ouro. Quem te disse que achamos ouro? E a multidão falou: está estampado nas suas caras que vocês acharam ouro. Mais precioso do que ouro é a nossa identidade em Jesus Cristo. Mais precioso do que ouro é saber que Deus se manifestou a nós. E quando Deus se manifesta a nós e a nossa identidade é firmada em Deus, aonde andamos, pessoas nos seguem, porque vê algo diferente. Por mais que você não fale, a alegria do Senhor tem de estar estampada em sua cara, tem de estar estampada em sua vida. Se você não é assim, se as pessoas não conseguem ver Deus em você, é porque a sua identidade não foi firmada em Jesus Cristo. Quem firma a identidade em Jesus Cristo tem uma alegria que transborda, um amor contagiante, carrega uma esperança inconfundível e inabalável, vive por fé, há uma alegria e um entusiasmo excelente, porque está estancado em nossa cara que a alegria do Senhor aformosia o rosto. Você vive assim? Se você não vive assim, firme a sua identidade em Cristo. Firme a sua identidade em Cristo. Esqueça quem você é ou o que disseram ao seu respeito. Entenda quem você é em Cristo. Você é cidadão do reino de Deus. Deus te chamou com um propósito de anunciar as verdades dele, de viver para a glória dele, de entender que o maior projeto que você pode fazer e ter da sua vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na certeza que tudo o que você necessita vai ser acrescentado, e a sua fé é firmada em Deus, e você experimenta o perdão de Deus e a vida de Deus continuamente, e todos os dias Deus diz: quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade é manifesta. Você diz: eis-me aqui, envia-me a mim.
porque em Cristo eu sou nova criatura e respondo de forma positiva ao chamado de Deus e vivo para a glória de Deus, e pessoas veem Deus em mim e Deus é glorificado em minha vida. Jesus, ele pagou um alto preço. Ele é a manifestação maior de Deus. Ele pagou um alto preço na cruz, sabe por quê? Porque ele olhou para você com amor. Porque ele conhece o desespero do seu coração. Porque ele sabe em que ou no que você tem colocado a sua esperança. Mas Jesus Cristo está nesse lugar como Deus presente e real, que governa tudo, e te dando uma esperança nova de vida, através de uma identidade perfeita nele, como filho dele. Porque a palavra de Deus diz: aos que foram chamados, esses deram o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Jesus Cristo está aqui. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. E Ele quer que você experimente da presença dEle, que traz uma alegria independente da circunstância, independente do momento. Jesus Cristo quer fazer isso no seu coração. Isaías compreendeu essa verdade quando ele foi profeta no reino de Ezequias. Ezequias rei, e Senaqueribe ainda a Síria querendo destruir tudo. Senaqueribe fazendo aquele enxame para destruir Judá. Ele exorta o rei a confiar no Senhor, porque agora a sua vida é alicerçada em Deus, independente do que você tem vivido ou passado. Eu quero te dizer que Deus quer se manifestar para você. Ele quer entrar no seu coração, Ele entrar na sua vida e trazer uma esperança de vida, em nome de Jesus. Amém? E se você entende isso e deseja ouvir a voz desse Deus e dizer: eis-me aqui, você pode hoje, nesse momento, como um gesto de amor, de compreender esse Deus que se revela, levantar uma das suas mãos e dizer: eis-me aqui, Deus, eu quero experimentar essa bondade, eu estou aqui, me usa como instrumento teu, mesmo quando não falar nada, estancar a sua glória, a tua alegria em mim, em nome de Jesus. Existe alguém no nosso meio que quer experimentar a alegria do Senhor? Quer firmar a sua vida em Deus, nos alicerces corretos e verdadeiros, no Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus, Ele olha uma multidão, Ele ensinando, Ele diz que sábio é quem edifica e coloca como alicerce da sua vida a rocha que é Ele. E insensato é todos que não vivem assim. Deus quer mudar a sua história e quer entrar na sua vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo hoje. Amém? Feche seus olhos.